mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Então, meus irmãos, nada, absolutamente nada foge do controle das mãos do nosso Deus. E o coração do homem faz planos. O homem, por natureza, é sonhador, né? É projetador. Ele gosta de planejar o futuro, pelo menos a maioria deles. Nós sabemos que existem alguns homens que não são dotados com esse dom, essa habilidade, essa dádiva de planejar a sua vida. Alguns vivem como se deixando as coisas acontecerem, e isso não é o que a Bíblia nos orienta. Na realidade, a Bíblia nos dá fiel reforço de que nós devemos a todo tempo sermos prudentes, sermos organizados, pois o nosso próprio Deus é organizado na sua tratativa com a criação, na maneira como Ele se relaciona conosco. Pode colocar um pouquinho de high aí, que é o agudo, que é o primeiro lá da equalização, e tirar um pouquinho do grave, que é o low, é o terceiro. Ok? Então, meus irmãos, nós observamos aí no... Opa! Ok, agora, beleza. Então, nós observamos aí que esse projeto, como eu já falei aos irmãos, ele contempla exatamente essa perspectiva de nos organizarmos, de termos uma visão para a igreja, de conseguirmos juntos construir um projeto que possa ser executável. O projeto que nós viemos aqui nessa manhã já foi apresentado ao conselho, já foi apresentado no grupo da igreja para conhecimento dos irmãos. Não é nada astronômico ou intangível, impossível de ser concretizado, pois nós sabemos da nossa realidade, da nossa membresia, as nossas limitações, e uma grande necessidade que nós temos é construir projetos que se enquadrem dentro da nossa realidade. É a primeira coisa que nós precisamos pensar, mas da mesma forma, não podemos também deixar que as nossas limitações nos prejudiquem em crescer. E esse é um compromisso que nós queremos apresentar também para a igreja, para que a gente esteja sempre olhando para frente e não apenas só para o presente, pois Deus nos convida também a pensarmos em coisas maiores. Então, meus irmãos, eu acho que não funcionou aí, Marquinhos? Vai continuar tentando. Então, a primeira coisa que eu quero colocar para os irmãos é sobre a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Ananindeua, e a sua relevância, a sua importância no bairro e no reino de Deus. A Igreja de Ananindeua tem uma história já que está sendo construída nesta cidade, não é? Prestes a completar o seu 50º de organização no ano de 2031. Está pertinho, faltam 7 anos, não é? Se não contarmos o presente, senão seriam 8. E nós precisamos, de maneira urgente, alçar novos desafios e também desafios que sejam relacionados com a nossa realidade, sobretudo quanto ao crescimento em qualidade, não apenas em quantidade. O desejo desta igreja não deve ser jamais inchar, lotar esses bancos de qualquer maneira. A igreja, toda vez que na história se portou assim, colheu péssimos frutos, porque, na verdade, as pessoas que participavam desse projeto, elas não estavam ali com uma fé solidificada em Cristo, e muitas vezes estavam com a fé voltada para outros parâmetros, outras doutrinas estranhas à fé reformada. E a pergunta que nós colocamos diante disso, diante dessa constatação de necessidade de crescimento, eu pergunto aos irmãos: que igreja nós almejamos ser no nosso 50º ano de organização em 2031, se Deus nos permitir chegar lá e não voltar antes? Qual é a igreja que nós queremos ser daqui a 7 ou 8 anos? Nós sabemos, meus irmãos, que muitos são os desafios que vão nos cercar, mas também precisamos reconhecer que nesses 42 anos de organização, 43, a igreja de Ananindeua guarda na sua história uma grande relevância nessa cidade. Existem pessoas que têm uma tendência muito grande de pensar que porque a igreja está fazendo a mesma coisa, que ela não está fazendo nada.
Isso é uma falsa impressão a respeito do trabalho de Deus, porque o trabalho de Deus, muitas vezes, como nós já vimos em algumas oportunidades aqui, em pregações, em estudos bíblicos, o trabalho de Deus muitas vezes é silencioso. Quando a gente pensa que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. Quando a gente pensa que a igreja está morrendo, que a igreja não está fazendo nada, que ela está estagnada, Deus está trabalhando. Tanto é que ano após ano, todos esses anos que nós estamos aqui, e também nos anteriores, eu tenho certeza disso, não teve um ano sequer que pelo menos uma alma não fosse recebida aqui, porque o Senhor da Seara cuida do seu corpo, do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, mesmo nos anos mais difíceis, os presbíteros que estão aqui, mais antigos que nós, com certeza, lembram disso, nos anos de mais dificuldades, de todas as ordens que a igreja enfrentou, tanto financeira quanto eclesiástica, pastoral e assim sucessivamente, mesmo assim, o Senhor continuou cuidando dessa igreja, pois ela está aberta, ela não fechou. Isso é uma prova viva, meus irmãos. Há coisas que se melhorar, com toda certeza, mas nós não podemos também, e esse não é o nosso perfil, e não deve ser o de nenhum dos irmãos, olhar para trás com tom de crítica, olhando para dizer que foi feito tudo errado. Não é assim que se constrói. Nós aprendemos na Bíblia que quando Neemias e Esdras voltaram, especialmente Neemias, quando voltou para Jerusalém para a reconstrução dos muros, observe que a palavra é reconstrução. Ele não derrubou tudo que tinha para construir tudo novo, ele construiu em cima dos alicerces já prontos. Tudo que for feito por esse irmão, futuramente pastor, pelo conselho da igreja, seus presbíteros, pela liderança, pela equipe da igreja, vai ser concretizado, primeiro, com a boa vontade do Senhor, e se Ele permitir, e em segundo lugar, com base em alicerces já fundados por pessoas do passado. Tem uma música do Logos que fala muito bem sobre isso, eu guardo no meu coração com muito carinho, e nos inspira muito para esse trabalho que estamos prestes a assumir com os irmãos, que é a música Marcas de Valor, não é? E ele fala assim: quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço por alguém que se dispôs também a receber a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. Outras pessoas, antes de nós chegarmos, com muitas ideias, com muito ânimo, com muito vigor, também receberam essa voz, fizeram o trabalho na excelência e na medida das suas forças, como ensina o livro de Eclesiastes, e em nada desagradaram ao Senhor no seu proceder. É certo que a gente vai precisar crescer, vai precisar mudar algumas coisas, mas sempre tendo isso em vista, que há um passado a ser respeitado nessa igreja e nessa cidade. Então, essa igreja ela foi também influenciadora direta na transformação de diversas vidas, fato que não somente na perspectiva geográfica da cidade, mas também na importância desta célula do Reino de Deus, que é a Igreja Ananindeua, também demonstra sua importância, tendo formado ministros, tendo formado licenciados em música sacra, tendo formado missionários para o Reino de Deus, produzindo frutos preciosos para o avanço do Reino de Cristo. Bom, passando essa questão, meus irmãos, da importância da igreja no bairro e nessa perspectiva do nosso cinquentenário de organização em 2031, nós queremos destacar com os irmãos essa importância da gestão e da administração eclesiástica. E isso são coisas que hoje, na verdade, têm surgido com mais relevância nos seminários. A gente sai de lá com uma preparação também, após esses 4 anos de curso teológico, para também desenvolver aqui na nossa igreja um olhar de gestão, e tanto espiritual quanto também administrativa. Nós cremos, meus irmãos, nós estamos convencidos de que é possível nós fazermos muita coisa aqui em Ananindeua com pouco, mas para isso precisamos de gestão, e não significa que não há gestão na igreja. Com toda certeza, e é por isso que nós temos um templo, nós temos climatização, nós temos as secretarias ou os departamentos da igreja funcionando com saúde, tudo isso porque há gestão. E a ideia, exatamente, que a igreja precisa ter de continuidade e de aprimoramento, não de apagar tudo que foi feito, muito pelo contrário, há muito que se aproveitar, e nós precisamos olhar para essa importância. Uma igreja sem gestão, que não é o caso da nossa, ela se arruína por si só. Uma igreja mal administrada, ela é facilmente percebida na sua má administração.
Quando você visita uma igreja que é mal administrada, você observa que ela está sempre suja, empoeirada, que os departamentos funcionam de maneira desorganizada, que a arrecadação da igreja ela não é apresentada para a congregação, para que tenha conhecimento dos gastos, das entradas, das saídas. Uma igreja mal administrada, ela está o tempo todo lidando com problemas, não é? Com dissidências, com divisões. Uma igreja mal administrada, ela também dá mau testemunho ao mundo a respeito do Evangelho. Porque se somos cristãos, se somos genuínos filhos de Deus, servos do Senhor Altíssimo, nós precisamos também, isso não começa aqui na igreja, começa na nossa casa, quando somos bons administradores, como despenseiros e administradores daquilo que o Senhor nos confiou. E primeiramente a nossa casa, segundo a igreja do Senhor. E para isso, meus irmãos, existem algumas ferramentas e mecanismos de avaliação da missão da igreja. Nós entendemos, meus irmãos, que isso pode sim ser aprimorado, que são indicadores. E o que isso significa? Não estou falando aqui de ferramentas empresariais, não. Estou falando de ferramenta de igreja. Nós podemos olhar, por exemplo, para as estatísticas da nossa igreja para nos animar, para nos desafiar para os próximos anos. E isso deve ser, com toda certeza, uma tendência, ano após ano, para que a gente se desafie a crescer, a melhorar. Por exemplo, nós temos um projeto dentro disso aqui, vou falar um pouco mais lá na frente, que envolve as sociedades internas. As sociedades internas precisam, segundo o nosso manual, todo final de ano, apresentar um relatório ao conselho da igreja. Contudo, por N questões, acaba que isso não vem acontecendo com frequência. E esses indicadores são fundamentais para a gente observar o perfil de cada sociedade, a gente observar o potencial de cada um dos grupos de interesse da igreja, como a SAF, como a UPH, como a Mocidade. Quantos materiais evangelísticos foram distribuídos? Quantos lares foram visitados? Quantas cestas básicas foram doadas? Não é? Quantas sessões de aconselhamento houve? Isso nós vemos com muita clareza com o nosso pastor, que é muito organizado, né? E nós pedimos ao Senhor que nos dê a graça também de repetir isso. E no final de todo ano, se você observa bem, naquela agenda que você recebe, que não é só para você pegar e guardar na gaveta, lá tem todo um relatório do que o nosso pastor fez durante o ano. Quantos sermões ele pregou, quais os temas, quantas visitações, quantas ceias ele ministrou na igreja e quantas ceias ele ministrou na casa de irmãos enfermos. Tudo isso é para o conhecimento nosso e para que a gente se desafie no contexto do crescimento da nossa igreja. Então, pode passar, meu irmão? Nós vemos aí, meus irmãos, que nós precisamos olhar para a nossa igreja nesse primeiro ano, e contando agora 2024, também 2025, alguns passos iniciais. São tijolinhos que têm que ser colocados. Nós vamos falar de muitas coisas aqui, mas você tem que sempre se atentar para essa sequência cronológica, para que você não pense depois como, e não é o caso aqui, né, mas muitas pessoas vão cobrar um candidato lá político, né? Olha, você não cumpriu isso aqui, mas o cara tem um cronograma. Pouquíssimas pessoas, e isso eu quero inclusive te estimular a fazer isso enquanto crente. Quando você for votar no contexto político, só fazendo esse parênteses, leia o plano de governo dele. Eles são obrigados pelo Tribunal Superior Eleitoral a apresentar um plano, e fica conhecimento público no site do TSE. Poucas pessoas leem, vão só pela propaganda, pelo que ele fala de garganta, mas é lá que está o cronograma do que ele vai fazer. Então, voltando para cá, lembre-se sempre disso, pois as mudanças são gradativas, as melhorias também precisam ser buscadas com condescendência, com sensibilidade à realidade da igreja. Então, os passos iniciais são pelo menos 5 que nós colocamos aí. O primeiro passo é um diagnóstico situacional. Ah, mas Gabriel, você já conhece a igreja, você está aqui há 13, 14 anos, por aí, você cresceu aqui, você conhece toda a igreja, né? Sim, eu conheço os irmãos, mas a administração da igreja nós não conhecemos. Vai ser preciso um tempo, né, para que nós nos assenhoremos juntamente com o conselho da igreja, com a liderança da igreja, para tomar pé de como está a administração da igreja, regularizando o que estiver eventualmente necessitando de atenção, tomando pé exatamente de todos os potenciais da igreja, os ativos, o patrimônio, toda essa coisa, e também a respeito
da questão das mudanças eclesiásticas que nós vamos apresentar aqui. Então a primeira coisa é diagnosticar. E isso está pautado no que a palavra de Deus nos ensina lá em Lucas 14, 28. Quando Jesus diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo. Nós não podemos chegar aqui e vamos fazer isso, vamos fazer acontecer e tal, e depois frustrar-nos a nós mesmos, aos irmãos e, em primeiro lugar, a Deus, porque vamos ser insensatos. Não é? Então a primeira coisa, antes de mudar qualquer coisa, antes de alterar drasticamente qualquer coisa, em qualquer lugar, nós somos convidados pela palavra de Deus, nesse princípio aqui, a calcular. E esse diagnóstico passa por isso, como eu já falei, levantamentos, reuniões, para que nós tomemos conhecimento de maneira profunda sobre a administração da nossa igreja. O segundo passo aí dessa cronologia inicial do primeiro ano são as reuniões de alinhamento. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 4, de 9 a 10, que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. E aí, porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eu não quero ser esse que será tido como tolo, não é? Ou como coitado, aquele que cai e não tem ninguém que o levante, não é? A postura centralizadora não condiz com a figura do líder cristão. O líder cristão, ele não é autocrático, ele é democrático, ele faz a igreja participar, envolve, e essa é uma das habilidades do líder segundo a palavra de Deus, a capacidade de influenciar e envolver as pessoas dentro de uma ideia, dentro de uma visão, dentro de um projeto, não é? E isso faz parte da nossa ideia sobre ministério. Reuniões de alinhamento para podermos, de maneira contínua, não é? Como por exemplo, já marquei uma reunião com a nossa equipe de mídia para alinharmos algumas coisas. Anteontem, sofremos uma tentativa de invasão de hacker na nossa conta Instagram. Está vendo, pastor? Estamos ficando tão famoso na internet que já estão tentando até invadir hacker. E a gente já tomou todas as providências, excluímos postagens lá de golpe e mudamos lá as configurações, agora já está protegida a nossa conta. Mas não só isso, tem sempre coisas para nós alinharmos, é importante. Eu gosto de trabalhar assim, ouvindo sempre as sugestões, construindo junto com os irmãos ideias que vão, com toda certeza, influenciar no crescimento da igreja. Tem mais um versículo que eu coloquei, Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Meus irmãos, nós estamos começando uma jornada juntos. E certamente temos muito a aprender. E uma das últimas coisas que me preocupa é se eu disser para os irmãos que eu ainda tenho muito a aprender, eles vão pensar que eu sou inexperiente. Não. A humildade é o primeiro passo para nós termos certeza de que a gente tem que melhorar. E Deus usa essas limitações para fazer o nome dele forte, mesmo diante da nossa fraqueza. É o que Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, não é? Porque quando sou fraco é que sou forte. Eu quero ser afiado também por vocês, na nossa igreja, por homens, mulheres valorosas, que vão nos ajudar nessa caminhada, aconselhando, não é? Apresentando críticas, desde que construtivas, né? E também sugestões, orando conosco. Isso é muito importante. E também a mesma ideia que Paulo apresenta lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 20 e 21. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. O pastor não pode dizer para a igreja, eu não preciso de vocês, eu faço sozinho. É um tolo e, na verdade, é um arrogante aquele que se porta dessa maneira. Nós precisamos ter consciência, meus irmãos, que cada um de nós tem o seu valor e importância no reino de Deus. Mas existem líderes, existem aqueles que do Senhor recebem autoridade para governar a igreja. E isso não é uma coisa para nos preocupar, muito pelo contrário. Quando a liderança ela envolve, ela cativa, ela influencia de maneira positiva a igreja sente que pode confiar nessa liderança e segue junto, porque, em primeiro lugar, só vai seguir o líder que se submete a Cristo, ao Senhor. E então fica tranquila, porque aquele que está liderando é liderado, antes de tudo, pelo Senhor da igreja, o nosso sumo pastor, Cristo. Em abril do ano passado, nós tivemos uma
uma conferência extremamente abençoadora no Seminário Equatorial. O nome da conferência realizada lá era Paixão pelo Ministério. Trouxeram um pregador, conferencista dos Estados Unidos, chamado David Allen, batista lá dos Estados Unidos, mas fez uma exposição de toda a segunda carta a Timóteo. E em uma das suas exposições, vocês já sabem que na segunda carta de Timóteo foi a última carta escrita por Paulo, cronologicamente, e ele já velho, já prestes a morrer, escreve uma carta a um jovem pastor, Timóteo, na igreja de Éfeso. E então, ele, em uma das suas aplicações, ele nos disse isso, essa frase ficou gravada no nosso coração. Eu peço a Deus que nunca me deixe esquecer disso. Ele falou assim para os seminaristas, os teólogos, todos que estavam lá participando da conferência: você, enquanto um vocacionado, não foi chamado para pastorear a igreja do Senhor. E todo mundo ficou assim: mas como assim? Eu pensava que era isso. Você não foi chamado, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, para pastorear a igreja do Senhor, como vocacionado. Não é esse o chamado. E aquele silêncio como este agora, né, para reflexão, ele diz: você é chamado, como Timóteo, como Paulo foi, para que Cristo pastoreie a sua igreja através de ti. Isso é a coisa mais sensacional e profunda e poderosa que nós podemos crer, meus irmãos, em relação a ministério e vocação. Porque nós não temos poder, nós não temos autoridade, nós não exercemos liderança sem que do Senhor nos seja dada. Ele quer que você seja canal. Ele não quer que você seja determinante, que você seja um autocrata, uma pessoa opressora. Não é isso que Ele quer de nós. Ele não quer que nós façamos, Ele quer que nós sejamos instrumentos nas suas mãos, vasos na mão do oleiro. Então, essa perspectiva, meus irmãos, pode voltar? Ainda não? Ela precisa englobar esse primeiro passo. Primeiro, de relatório situacional. Segundo, alinhamento com pessoas, com os setores, com as áreas de interesse da igreja, com as sociedades internas, com as forças de integração. Pode passar, meu irmão. Terceiro ponto aí desse primeiro ano, que tem que compreender, além do diagnóstico e reuniões, a construção de um compromisso de crescimento. Como nós vimos lá no início, na introdução, em 2031, se Deus nos conceder essa graça e não voltar antes, gosto sempre de afirmar isso, porque ele pode voltar amanhã. Pode nem ter ordenação hoje à noite, ele volta hoje à tarde, não é? E você me perguntar: Gabriel, que tal? Abre mão, com certeza, na hora. Pode voltar, Senhor, Maranata. Estou preocupado com isso não, estou preocupado com a volta do meu Senhor. E a gente trabalha na obra do Senhor com esse anseio. Não se prenda com as coisas dessa terra aqui. Nada, meus irmãos, é mais importante que ansiarmos a volta do nosso Senhor. E precisamos então, enquanto Ele não volta, darmos continuidade à sua obra aqui. E precisamos ter um compromisso de crescimento. O compromisso de crescimento, como eu já falei, meus irmãos, não pode ser do pastor, não pode ser só do conselho, não pode ser só da junta diaconal, também não pode ser só da liderança, dos presidentes da sociedade. Precisa ser um compromisso de todo crente que é membro desta igreja. Você precisa ter uma ideia gravada na sua cabeça: eu sou responsável pelo crescimento da minha igreja. Você sabe por quê? Nós temos quantos membros comungantes hoje, nosso pastor? Hoje, na nossa igreja? Por aproximação. 70 membros comungantes, tirando as crianças que não comungam, não é? Mas são membros também. Não é? Então chega quase a 100. 100 pessoas. Se 100 pessoas, cada uma dessas trouxer uma outra convidada, nós já temos 200. Aí vai ter problema para acomodar essa galera aqui, não é verdade? Você percebe o quanto que não é muito difícil promover o crescimento da igreja? O mais difícil, meus irmãos, é você acordar de manhã. Você, Cleones, que é costureira, irmã Elda, que cuida dos afazeres do lar também, que tem os seus negócios também de maneira autônoma, irmã Cláudia, que é artesã, não é? Presbítero Santos, que agora está no gozo de aposentadoria, mas também muito trabalhou. O mais difícil, meus irmãos, é você acordar de manhã e saber que, além de profissional, além de membro da sua família, como os homens aqui são chefes das suas casas, sacerdotes do seu lar, além disso, você tem um compromisso com o crescimento da sua igreja. Você tem orado por isso? Se você acorda toda manhã orando por isso,
se você pede ao Senhor que te inspire, que te dê ideias, que te dê uma visão para você acordar para todos os dias pensando em algo para contribuir para o reino, essa igreja vai crescer. E vai crescer muito. Mas você precisa estar comprometido com isso. Eu tenho fiel certeza, meus irmãos, e não me engano com isso, que se esse for um compromisso apenas do pastor, essa igreja vai continuar na mesma, nunca vai crescer. Talvez até diminua. Enquanto isso for um compromisso, o crescimento da igreja apenas da direção da igreja, do pastor, do conselho e dos líderes. Precisa ser um compromisso de todos nós, desde o mais jovem até o mais velho. Não subestimem os mais jovens, pois cada criancinha tem também potencial de influenciar outras crianças. Cada velho, cada idoso tem também potencial com a sua sabedoria e vivência de também influenciar outras pessoas. Esse é um dom que Deus deu a nós, enquanto seus servos. Então, o primeiro passo, meus irmãos, de construir isso aí, esse compromisso de crescimento, é estabelecer uma marca para essa igreja. E a nossa marca sugestiva a todos nós é esta: IPA 50 anos, a igreja que nós queremos ser. Aí você vai me perguntar, mas Gabriel, 50 anos só em 2031. Tudo bem que o coração do homem pode fazer plano, mas já está antecipando demais, né? Tem 7 anos ainda pela frente. Meus irmãos, quando que nós vamos conseguir fazer isso aqui com êxito, com a boa graça do Senhor? No ano anterior? Será que na véspera? Alguns meses antes do nosso cinquentenário? A gente tem que começar desde já. Nós temos que começar agora a pensar nisso. Pois a igreja dos 50 anos não vai se construir sozinha. Ela vai se construir pelos desígnios do Senhor, que usa pessoas para esse mistério, para esse propósito. Então, construir esse crescimento, esse compromisso de crescimento, passa primeiro por isso. Estabelecer uma marca, onde nós vamos elaborar camisas, agenda, capa de celular, tudo que tu imaginar, nosso site, redes sociais, boletim da igreja, tudo voltado para essa marca, para que você acorde, durma e acorde pensando nisso. A igreja dos 50 anos é a igreja que eu quero ser. E cada um desses anos, já dando um spoiler para vocês, vai ter um tema relacionado a isso. A igreja que nós queremos ser, nós vamos falar que a nossa igreja, ela precisa ser discipuladora. É a igreja que nós queremos ser no cinquentenário. A igreja que nós queremos ser é uma igreja que presta assistência social, assistência espiritual. É a igreja que nós queremos ser. E nesses 7 anos nós vamos refletir sobre essas perspectivas da igreja de Ananindeua no seu cinquentenário. Isso engloba, meus irmãos, também material de divulgação, pode passar, como agendas, como banner de divulgação, para que também a sociedade olhe para nós e veja uma igreja comprometida com o quê? Como vimos? Com o crescimento dessa igreja. Mas eles só têm 43 anos agora, mas eles estão olhando para frente. Deus nos chama, meus irmãos, para desenvolvermos o ministério, desenvolvermos a missão que Ele nos legou e tem nos capacitado para isso, olhando para frente e olhando para o alto, dependendo dEle, confiando no Senhor. Realmente, quem só olha para baixo, quem só olha para trás, além de se angustiar, além de se deprimir, não consegue seguir com perspectiva de futuro, de crescimento. E nós queremos que os irmãos pensem nisso como um compromisso. Pode passar essa marca da IPA 50 anos, a igreja que nós queremos ser, é algo que precisa estar irradiando no nosso coração, dentro dessa nossa proposta, dentro da proposta que o Senhor colocou no coração dessa igreja. Pode passar. Além disso, meus irmãos, precisamos também olhar para a preparação de equipes e liderança, como também, eu quero reiterar, um sintoma de continuidade. O que Paulo fala na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 2, é o seguinte: o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Então, fica até repetitivo, mas é importante nós lembrarmos disso. O pastor não vai levar esse projeto nas costas e fazer tudo sozinho. Então, por isso mesmo, como você já viu aí na nossa dinâmica semanal, nós temos às quintas-feiras um espaço reservado na agenda dessa igreja para a preparação de líderes.
Ah, Gabriel, mas eu quero participar. Não é assim que funciona. A preparação de liderança é algo que vem do líder para os liderados. Como Cristo, ninguém chegou lá com Cristo, olha, eu quero te seguir. E o único que fez isso, ele falou, não, vai para a tua cidade, que foi quem? O endemoniado de Gadara. Ele chegou assim, agora eu quero te seguir. Mas ele tinha acabado de ser liberto de uma opressão maligna. E aí Jesus falou, não, volta lá para a tua cidade, fala para os teus familiares, ali é o teu lugar por enquanto, não é o meu lado. Eu já estou num outro degrau aqui, com homens sendo preparados, com algum tempo comigo, vida na vida, para crescermos e desenvolvermos esse ministério. Então, calma, Marquinhos está na marcha 2 aí. Precisamos preparar a equipe, preparar a liderança. Isso é muito importante, meus irmãos, porque nos traz uma retaguarda para termos uma capacidade muito maior. Se só o pastor discipula, se só o pastor aconselha, se só o pastor tem aptidão para ensinar, embora ele seja o docente da igreja, isso é inegável, inafastável, mas sim, pessoas podem ser preparadas, e isso é um trabalho que eu quero dizer para vocês que não é novidade. Como eu falei, é continuidade. O nosso conselho, o nosso pastor já tem envidado todos os esforços para que isso aconteça. Diferente disso, ou diferente seria se vocês não tivessem visto aqui nesses últimos anos irmãos pregando, que não fosse pastor, um presbítero da igreja, não é? Como os aspirantes oficiais, cursos sendo desenvolvidos com eles para formação de liderança, curso de pregação, curso de manual da igreja, curso da confissão de fé de Westminster e tantos outros cursos de capacitação, que não é apenas curso pelo curso, é curso também pela experiência que é proporcionada por esse contato. É certo que eu não tenho as cãs, nem a experiência de vida que o nosso pastor tem, para transmitir, como Paulo coloca aqui para Timóteo. Mas Timóteo também não tinha. Timóteo não era Paulo, Gabriel não é Elcio. Então Timóteo, sendo jovem, ele também estava habilitado para isso, com outra realidade, é verdade. Mas Paulo não deixa de trazer a Timóteo, sendo jovem, esta responsabilidade de instruir outros homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. E o quinto e último passo, meus irmãos, desse primeiro ano, é o estabelecimento de um norte ministerial de 5 pilares, que nós precisamos levar para os anos à frente. Não é? A palavra, calma, a palavra lá em Jeremias 29:11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus quer que tenhamos futuro, Deus quer que tenhamos crescimento, prosperidade, especialmente a do ponto de vista espiritual, prosperidade de uma fé madura, sabe? De termos uma igreja aqui que as pessoas não se milindram com as coisas, são crentes fortes, são crentes convictos da sua fé, que podem ser corrigidos e agradecem e amam ao seu pastor, amam o seu presbítero, amam a sua liderança por ter sido chamado para corrigir algo na sua vida. Não fica, o pastor não gosta de mim, o conselho está me perseguindo. Não, são crentes maduros, mas para isso a gente tem que ter uma visão conjunta de pensamento para um norte de ministério para a nossa igreja. E antes de o primeiro pilar aí, Marquinhos está doido para passar aí logo, que ele já quer saber. Meus irmãos, um norte ministerial, pense bem nisso, não é algo do ministro do evangelho, do pastor, é algo da igreja, tá? Todos esses princípios que nós vamos apresentar aqui, eu quero que você entenda como sendo para você, não é para mim, não é para o nosso pastor, não é para o conselho especificamente, também é para nós, mas é para toda a igreja, porque o ministério é desenvolvido por toda a membresia da igreja, sendo obviamente liderada, conduzida como um rebanho pelo seu pastor. Então o primeiro pilar que nós queremos apresentar agora sim, Marquinhos, é a adoração. A igreja precisa pensar que a primeira marca nossa que precisa ser, como está lá na primeira pergunta do breve catecismo, não é? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, em nossas palavras. Então, observe que a adoração é a coisa que precisa preceder todo o ministério da igreja. Sabe por quê? Porque todo o resto que a gente vai ver aí, nos outros 4 pilares aí, colunas, vão depender disso. Porque se você fizer
alinhamento estratégico, se você fizer reunião de capacitação de liderança, e isso não visar glorificar o nome do Senhor, não vale nada, é lixo, inútil, vai engrandecer egos humanos, vai aumentar vaidades, não vai contribuir para que a igreja seja espiritualmente próspera e rica nas bênçãos celestes do nosso Pai Celestial. Então, a adoração é a marca principal e que vai nortear todas as outras. Se nós ensinamos doutrina para nos automaticamente encher o coração de arrogância, de desprezo pelos que pensam diferente de nós, não estamos adorando e glorificando o nome de Deus com isso. Se nós queremos desenvolver projetos na estrutura física da igreja que visem apenas e tão somente melhor comodidade nossa e não visam glorificar o nome do nosso Deus, de nada valem. E assim sucessivamente. Então a adoração é esse primeiro pilar. O segundo pilar é ensino. A igreja ela prospera adorando o Senhor, mas também ensinando com fidelidade as Escrituras, porque é nela que temos acesso a tudo o que precisamos saber a respeito da nossa salvação. Quando a igreja, você quer ver uma igreja se arruinar, e quando eu estou falando se arruinar, não pense que é a igreja que está fechando as portas, que está cancelando o CNPJ dela, porque encerrou as atividades. Não, não é isso não. Tem muita igreja cheia arruinada. Tem muita igreja linda, arrecadando milhões por ano, e que é uma ruína. As pessoas se detestam, as pessoas não crescem juntas, não têm comunhão, não tem relacionamento cristão. Igrejas grandes. O ensino, meus irmãos, quando ele é tirado da igreja, ele traz automaticamente para o corpo de Cristo abismo, porque nós paramos e interrompemos o nosso processo de conhecimento desse Deus. E como está lá em Oséias, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. O nosso prosseguimento precisa estar pautado no ensino. O crescimento que a igreja Ananindeua vai ter, e que nós falamos no início, que precisa ser de qualidade, precisa estar pautado no ensino fiel da palavra de Deus, no ensino comprometido. E esse ensino, como eu falei, não esqueça disso, isso aqui não é uma incumbência exclusiva do pastor, ou do presbítero, para você pensar assim, não, ele que está sendo remunerado, ou ele que está sendo incumbido desse encargo para desenvolver o ensino na igreja. Todos nós somos incumbidos disso. Lembra que eu falei? Se a igreja quer crescer, você precisa ensinar seus vizinhos. Você, enquanto pai, enquanto uma mãe, precisa ensinar com testemunho, com fidelidade os seus filhos. Eu não posso ir lá na sua casa e ensinar seus filhos a educá-los. Não posso. Natan, você que é o pastor da sua casa, meu irmão, ensine os seus filhos no caminho da justiça e da palavra de Deus. Eu não posso ir lá na casa da Marta e determinar, olha, tua casa tem que ser assim, pinta a parede desse tipo, tira isso, coloca aquilo. Não posso. Ela tem um compromisso de ser com o seu irmão, com a sua tia, com seus familiares, sua mãe, enfim, de ser uma fiel testemunha do Senhor. E ela tem também compromisso de ensinar onde ela está. Esse nosso trabalho do grupo de comunhão às sextas-feiras, ele vai levar um tempo, como o nosso pastor falou, para ser assimilado, isso é normal. Eu não estou preocupado nem sem dormir à noite por causa disso. No começo é assim, vai ter que ser assimilado, é uma coisa diferente. A gente estava muito acostumado a reunirmos entre nós, nas nossas casas, que era o culto nos lares, que já teve aqui na igreja no passado. Depois tivemos o jardim de oração, que foi uma outra experiência. Mas observe que isso tinha um foco apenas interno. O grupo de comunhão tem duas visões. Tem um olhar interno, sim, para a comunhão dos irmãos fora do templo, nas casas, para que visitemos-nos mutuamente, compartilhemos de conversas agradáveis e também, principalmente, do ensino da palavra de Deus. Mas ele tem como fim primordial alcançar os nossos vizinhos. É uma oportunidade que você tem, Silene, de chamar um vizinho que de repente já te negou a vir aqui na igreja 200 vezes que você já convidou, mas na tua casa ele vai. E aí você vai lá convidá-lo para participar com você. E ele vai. E aí ele vai sentir, e se for um eleito de Deus, a palavra o convence de maneira irresistível. E aí o trabalho foi feito. O nosso papel é convidar, o nosso papel é chamar, é ensinar. Então esse ensino não é uma coisa só do pastor, nem apenas da liderança da igreja, de toda a congregação.
Terceiro pilar que nós temos aí também é comunhão. A igreja, meus irmãos, para crescer precisa estar pensando, respirando e vivendo comunhão. Por quê? Porque a comunhão com os nossos irmãos, de maneira verdadeira, sincera, desimpedida, desembaraçada de limitações, ela produz em nós aumento da fé. E principalmente quando comungamos de maneira verdadeira com os nossos irmãos, comungamos automaticamente com Cristo Jesus. Porque o Senhor da igreja foi também no seu ministério um homem, perfeito homem que foi, perfeito Deus que foi também, 100% homem, 100% Deus. Ele foi alguém que se preocupou com pessoas. Em todo o seu ministério nós vimos ele se compadecendo da multidão, das multidões, dos enfermos, dos necessitados, mas sobretudo dos seus amigos e irmãos que eram os seus discípulos, os 12, inclusive o traidor. Jesus cuidou de pessoas, preparou-as. Para quê? Ele poderia ter feito o ministério dele todo sozinho? Sem dúvida nenhuma. Todo o poder foi dado a ele. O Senhor não tinha nenhuma dificuldade de desenvolver o seu ministério sozinho. Mas isso não era o projeto dele, porque ele queria desenvolver um ministério voltado também para pessoas, para comunhão, koinonia no grego, né? Comunhão, meus irmãos, ela vai além de você se encontrar aqui na igreja e cumprimentar as pessoas e perguntar como foi a sua semana, e aquele tapinha nas costas, tradicional, olha, Deus abençoe a sua semana, até domingo. A comunhão, meus irmãos, vai muito além disso. Nós queremos que essa igreja respire comunhão no sentido de você furou um pneu e está com dificuldade na chuva, você saber que tem um irmão na tua igreja que tu pode ligar e esse irmão vai te acudir, vai te dar socorro. Não é só de estar aqui na igreja, tapinha nas costas, perto de mão, um cafezinho fraterno. Não. Comunhão de verdade, comunhão na vera. Comunhão onde você está chorando em casa, com problema no casamento, e não tem condições de ligar para o pastor, de ligar para um presbítero. Tem um irmão na fé. É darmos essa importância, abrirmos os nossos corações uns aos outros. Inclusive é uma recomendação bíblica que as pessoas têm muita dificuldade de cumprir, que é o quê? Confessar pecados. As pessoas pensam que eu chegar para o irmão e ter comunhão verdadeira com ele, confessando que eu errei, que eu preciso melhorar, que eu preciso desenvolver mais a minha fé, que eu preciso confiar mais no Senhor, que isso é admissão de fraqueza. E se você pensa isso, você está certo, é isso mesmo, é admitir fraqueza, mas é verdade, porque você é fraco, eu sou, todos nós somos. Em Cristo somos fortalecidos pela ação do Espírito Santo, e sem Ele nós vamos sozinhos nos enclausurar dentro dos nossos próprios dilemas e dificuldades. Mas olha, uma igreja viva, uma igreja que compartilha de uma visão de crescimento una, é uma igreja que caminha em comunhão. A quarta coluna aí colocada fala de serviço. A igreja vai adorar, vai ensinar, vai ter comunhão verdadeira, forte, alicerçada em Cristo, mas tem que servir também. É muito gostoso, meus irmãos, estamos aqui usufruindo dessas delícias que é o corpo de Cristo, não apenas no ponto estrutural, mas de louvarmos o Senhor, estarmos com os nossos irmãos, todos salvos, eleitos, que maravilha. A palavra de Deus nos diz isso mesmo, lá no Salmo 133, não é? Quão bom e agradável, quão delicioso é que vivam em comunhão os irmãos, que vivam unidos os irmãos. Mas o trabalho não para aí, precisamos ir por todo mundo. E essa comissão não é necessariamente uma comissão individual, é também, mas sobretudo uma comissão de comunhão, de individualidades, mas também de coletividade que visa o serviço. Nós crescemos na igreja quando a gente tem o ideal de serviço. Aí você consegue abrir mão de muitas coisas na sua vida, compromissos pessoais, programas de família, quem sabe, porque você tem uma ideia de serviço. Você é servo, você não manda. Começa pelo pastor, o pastor é servo também de Cristo. E a igreja não é serva do pastor não, é serva de Cristo também. Nós estamos debaixo de uma só fé, de um só Senhor. E esse Deus precisa nos orientar a todo tempo.
Se você toma as decisões por si próprio, se você quer passar à frente das autoridades, se você não respeita, não se submete à liderança da igreja, ou se você nunca se apresenta para dispor a sua vida para trabalhar no reino de Deus, você não está compreendendo corretamente o que é serviço. Você precisa pensar nisso também. O serviço, ele tem que englobar a nossa adoração, ele tem que englobar o nosso ensino, tem que englobar a nossa comunhão. Por isso que no Novo Testamento existem mais de 70 expressões registradas: servir uns aos outros. Uma grande marca da igreja neotestamentária. A igreja que serve. E serve com amor, serve com coração cheio de alegria, porque sabe que está servindo a Deus e não a homens. E o último pilar, meus irmãos, que nós precisamos estar estabelecendo como norte de ministério, é a evangelização. E tudo isso passa pelos pontos anteriores: adorando o Senhor, ensinando com fidelidade as Escrituras, desfrutando de comunhão sincera, profunda e verdadeira, servindo a Ele com alegria e evangelizando. Ontem nós tivemos uma programação da UPH com 3 pessoas. Alguém pode pensar assim: poxa, mas foi um fracasso. Não foi, não. Foi fracasso, Edson? Não foi um fracasso. Quantas pessoas mais ou menos, Edson, se vocês tiveram oportunidade de falar, de orar, de distribuir um panfleto, de conversar? Foi tanto que nem tem como contar mais, para você ver. Gente, é impressionante e é poderoso o que 2 pessoas podem fazer se estiverem comprometidas em ganhar almas para Cristo. Ou melhor dizendo, porque nós não ganhamos almas para serem instrumentos usados pelo Senhor para atingir os eleitos com a sua palavra. O avivalista John Wesley, se não me falha a memória, ou foi ele ou foi o Jonathan Edwards, mas disse certa vez em oração ao Senhor: dai-me 100 homens que não temam a nada senão a Ti, e que eu abalarei o mundo. Então, esse compromisso, meus irmãos, não é quantitativo, é de qualidade. Mas a igreja precisa saber que o seu compromisso primordial é a evangelização. E antes de passar para a gente encerrar com as propostas enumeradas, você precisa entender o seguinte, meus irmãos: não vai haver sucesso, resultado nesse projeto, se, por exemplo, as programações da SAF forem totalmente divorciadas ou separadas dessa visão. Se as programações da UPH forem totalmente contrárias e divergentes a isso, ou se as programações da nossa mocidade presbiteriana não se atentarem para esses princípios. É por isso que, se Deus nos permitir, já no final desse ano, se for da vontade de Deus, nós vamos fazer uma reunião com todas as sociedades para construir as programações juntos, porque a gente precisa se conversar. A igreja ela vai ser cada vez mais forte e cada vez mais firme em atender a esse comando do Senhor de crescer e de pregar o Evangelho com vivacidade, com fidelidade, se nós pensarmos da mesma forma. Como Paulo roga a Evódia, a Sintique lá em Filipenses 4, não é? Pensem concordemente. Eu não estou dizendo aqui com isso que atualmente as sociedades, cada um vai para um lado. Não estou dizendo isso necessariamente, mas pode melhorar, não pode? A gente pode olhar para o papel das forças de integração que servem à igreja, elas não são um fim em si mesmas. As forças de integração precisam estar debaixo de um guarda-chuva, que é um projeto do conselho da igreja, é um projeto da igreja inteira. A SAF trabalhando com as suas sócias, evangelizando, servindo, comungando, ensinando e adorando. A UPH da mesma forma, o MP também da mesma forma. E isso, com toda certeza, meus irmãos, vai traduzir resultados produtivos e muito positivos e multiplicadores para a nossa igreja. Então eu queria passar agora para um outro ponto, que é aí sobre as propostas eclesiais que dentro desse projeto, a longo prazo, colocamos lá pelo menos 2024 a 2029, vai englobar algumas coisas. Por exemplo, uma nova dinâmica de atividades semanais da igreja. Isso já começou a ser implementado, como vocês viram, num processo de transição, e nós hoje estamos já no processo de implementação
de uma nova dinâmica de atividades. Hoje, todo dia tem alguma programação. Contudo, nem todos os dias as programações são coletivas. Por exemplo, quinta-feira nós temos ensaio do grupo de louvor. Não é a igreja toda que participa, né? Apenas um grupo de irmãos ali vocacionado, inclusive com alguns irmãos que estão conosco também sendo preparados e lapidados para contribuírem com esse ministério, com a equipe de louvor. Então, algumas atividades, você pode pensar, poxa, agora não tem tempo nem mais para descansar, né? Foi por isso que a gente pensou, por exemplo, nos grupos de comunhão, não é toda sexta, é uma sexta sim, uma sexta não, para poder dar uma folga, para vocês também sair com a sua família. A gente não é fanático religioso, nós queremos que os irmãos tenham tempo também de qualidade com as suas famílias, não é? Então, sempre olhe para a dinâmica semanal da igreja com essa perspectiva, para que você não se engane e pense, a igreja agora está fazendo programação de segunda a segunda, não é? Mas reflita sobre o que você vai participar. Tem sábado que é livre para você da SAF, porque só tem programação da UPH, e vice-versa, e também quando é da UMP, ok? Outra coisa, outro projeto eclesial, uma proposta eclesial para a vida da igreja, formação de pregadores e dirigentes. Meus irmãos, não há nada de errado em nos aprimorarmos, visando a glória de Deus, inclusive nisto. Tem igrejas que pensam, e nós não concordamos com essa ideia, e quando eu digo nós, estou falando de nós calvinistas, presbiterianos, reformados. O reformado ele não concorda com essa ideia de que preparação é ruim. Não, isso vai tirar o Espírito Santo. Não tira não, meu irmão. O que tira o Espírito Santo é uma vida de pecado. É uma vida que entra ali por aquela porta, pensando que está servindo ao Senhor, mas está com a vida suja, não confessa os pecados, não se arrepende, não muda. É isso que tira o Espírito Santo. Não é? Preparar, estudar, se aprimorar, não tira o Espírito Santo, não. Então, nós, quando olhamos para o púlpito da igreja, nós vemos que os irmãos, às vezes, têm, por não estarem com muita constância nas escalas, ou por qualquer outra razão, às vezes é timidez mesmo, a pessoa tem dificuldades às vezes. A gente quer, exatamente com esse curso, não apenas para pregadores, como também para dirigentes, estimular os irmãos a esse aprimoramento, a ter cada vez mais fluidez, não é? Para poder conduzir os trabalhos do Senhor com segurança, com intrepidez, como a palavra de Deus nos orienta. Outro projeto relacionado à formação, à proposta eclesial, é a oficina de música, que, como os irmãos sabem, na nossa atual realidade, eu não tenho mais condições de, aos domingos, desenvolver mais esse trabalho. É por isso que nós, vendo que nós estamos chegando a uma nova etapa na vida da nossa igreja, foi o tempo onde nós tivemos a graça de preparar o Jonathan, o Jonas, a Suelen, e outros que inclusive nem entre nós estão mais aqui na nossa igreja, mas que também foram preparados, porque o Senhor nos permitiu ajudar nesse sentido. Então hoje a gente vai continuar com a oficina de música, mas eu não vou mais estar à frente. Como é que vai funcionar isso? Os irmãos que têm esse desejo, né, de aprender um instrumento, de aprender o canto, vão nos procurar e a gente vai encaminhar para um curso credenciado conosco, de confiança, para que ali ele tenha então um encaminhamento, inclusive dentro das possibilidades, com uma ajuda, não pagamento total, mas uma ajuda aí numa parte da mensalidade, dependendo do preço, para que esse irmão se capacite, sendo membro da nossa igreja, obviamente, para poder também integrar futuramente o grupo de louvor, contribuir com as programações, ou não quero participar do louvor porque eu tenho trabalho por escala e tal, mas quer aprender um instrumento também. Então a oficina de música vai contribuir com isso aí também, mas nessa nova dinâmica. Pode passar? Projeto Cantares, que é de continuidade, nós queremos inclusive desenvolver cada vez mais e acrescentar detalhes ao nosso projeto de casais, que é o projeto Cantares, e que tem sido muito proveitoso para a nossa igreja nos últimos anos. Nós temos também em mente, especialmente sobre o projeto Cantares, uma visão evangelística, para que possamos trazer casais, desde que casados, né, legalmente, não crentes, para poderem participar e também receberem o Evangelho de Cristo sobre as lidas do lar, e possam assim ser influenciados pelas experiências de casais mais vividos e mais experientes, como temos aqui nosso presbítero Manuel e irmã Fátima, já com quantos anos, irmão? 55, 52, né? Presbítero Santos também, quase isso aí também, né? Muitos anos. Então, são casais que têm muito a nos acrescentar. Isso fala do que aquilo que a gente estava falando antes da comunhão. Não tem por que você ficar ali correndo em círculos no seu casamento,
quando tem gente na tua igreja que te ama, que é teu irmão na fé, que pode te dar conselhos sábios para fazer você sair de um buraco, de uma situação ruim, de um laço. Então aqui do teu ladinho, basta você ir lá procurar. E às vezes a gente fica ali sozinho, não, o problema é de casa, marido e mulher que resolve, acabou-se. A intimidade, isso aí é outra coisa, meus irmãos, mas às vezes tem problemas que a gente não está vendo pela angústia, pelo peso que aquilo está trazendo para o nosso coração. E a pessoa, o irmão que te ama, tem tanto a contribuir. Então o Projeto Cantares vai também caminhar nesse sentido. Nós queremos pensar em programações grandiosas, onde a gente possa reunir num sítio, alugar e passar alguns dias ali, quem sabe um final de semana, ou uns 2 dias, com os casais, vivendo ali, refletindo na palavra, como podemos melhorar como esposos, como esposas, como pais, não é? Para a honra e glória do Senhor. Então esse projeto também vai continuar. Outra coisa também importante é a rotina de aconselhamento pastoral. E se a gente não tem que ter nenhum tipo de melindre em abrir o nosso coração, as nossas vidas com os irmãos, muito menos com o pastor da igreja. E nós colocamos uma agenda específica na nossa semana também para atendimento dos irmãos, que já era uma realidade que acontecia, agora muito mais. Então, com 2 pastores, a igreja vai ter uma rotina de aconselhamento dobrada. Então você pode ter certeza de que, diante de qualquer dificuldade que você tenha, uma conversa, quer vir tomar café comigo de tarde, pode vir, não tem problema, não é? Quer dizer que eu só posso ir lá reunir com o pastor da igreja quando tiver com problema, quando estiver acabando a minha vida. Não espere isso acontecer, não. Vem antes, né, do problema acontecer. Pode vir também tomar cafezinho, bater papo. Eu queria, essa quarta-feira eu consegui me desprender do trabalho, eu queria ir lá na igreja conversar com o pastor para dividir uma ideia de um trabalho que eu tenho. Vem aqui para a gente conversar, vai ser uma alegria. Então a gente vai ter também, como proposta eclesial, esse desenvolvimento de uma conduta de confiança pastoral, para a gente crescer, se conhecendo, não é? Desenvolvendo laços afirmados no amor cristão. Pode avançar, meu irmão. Nós temos em vista também, meus irmãos, e não poderia ser diferente, nossa experiência na juventude presbiteriana foi sempre muito positiva nesse sentido, e nós olhamos os retiros e acampamentos como uma grande e rica oportunidade de estreitamento de laços. Isso está tudo dentro. Observe que nenhum desses pontos está deslocado do que a gente colocou lá naqueles 5 pilares. Isso aqui é comunhão. Então a gente tem em vista, pelo menos 2 vezes por ano, nos reunirmos nesse modelo, que é um modelo muito acertado, um modelo muito produtivo de acampamento, de retiro, que não englobe apenas a nossa mocidade. Isso foi uma coisa que sempre me intrigou na nossa igreja, de termos apenas os jovens envolvidos na organização, na realização, mas eu tenho conhecimento que no passado não era assim nessa igreja. Retiro envolvia jovem, velho, todo mundo, de todas as idades, era uma alegria. Eu tive a oportunidade de ser preletor há 2 anos atrás, de um retiro de uma igreja irmã nossa aqui, presbiteriana. Gente, eu encontrei gente lá, bengala lá. Que alegria que eu tive no meu coração, de ver as pessoas alegres de estar ali com os irmãos, comendo com os irmãos, conversando, tendo tempo de qualidade, tendo tempo de lazer, tendo tempo de oração juntos, que a gente acordava de manhã às 6 horas para orar. Isso é muito gostoso, é maravilhoso. São momentos de feriados que às vezes você vai ficar fazendo nada em casa, ou que você vai viajar para ficar também de pernas para o ar. Meus irmãos, é muito bom nós desenvolvermos esse gosto, esse desejo de estarmos juntos. E o retiro é maravilhoso. Eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou um grande entusiasta dos acampamentos. E nessa igreja, se Deus permitir, se os irmãos comprarem essa ideia, como eu estou falando para vocês desde o início, vai ter sim essa tradição. A gente vai construir isso, de todo ano a gente ter um retiro no primeiro semestre e um retiro no segundo. Vão ser momentos extremamente especiais para a nossa membresia. Pode passar? Outra coisa aqui que eu quero já destacar: comissão de missões. Não é? Muita gente fala, poxa, podia criar uma comissão de missões na igreja. Eu não concordo. Não é? E até onde eu sei, o conselho da nossa igreja também tem essa visão. Por quê? Porque as sociedades internas da igreja, elas são destituídas do seu propósito quando a gente cria mais um departamento incumbido disso. Todas as forças de integração, historicamente na igreja presbiteriana do Brasil,
foram responsáveis por plantação de igrejas. No passado, a SAF era a grande mola propulsora de fundação de igrejas. Irmã Cleones, a SAF começava trabalhos de departamento que não era só ali para fazer chamadas sócias, não, ia para evangelizar. Ali a igreja crescia até a década de 50, a que mais crescia no Brasil era a igreja presbiteriana. E quantas igrejas no Brasil foram fundadas em departamento Ruth, que numa casa foi desenvolvendo e foi chamando vizinho, e foi gente, daqui a pouco não dava mais, e uma igreja nascendo. Isso foi com plano estratégico, com um monte de coisa hoje que a gente fica pensando, não, foi no natural e ordinário mover de Deus. Deus foi proporcionando isso. Quando a gente cria comissão de missões, no meu pensamento, no nosso sentir e no nosso exame até teológico disso, a gente enfraquece as nossas forças de integração. Oi? Isso, parece, olha, não, a gente não vai se preocupar com isso aí, porque é a comissão de missões que vai fazer. Na reunião foi quando? Ontem, né? Inspirativa, né? Então, veja só, é muito importante, meus irmãos, que nós tenhamos em mente que as forças de integração da igreja é que tem esse dever missionário. Pode passar. Nós vemos ainda, meus irmãos, e isso sim é importante, uma comissão de recepção e acolhimento. A nossa igreja, ela já é naturalmente acolhedora. E isso aí eu fico muito descansado. Toda gente, de todas as idades e classes sociais, não interessa, que vem nessa igreja, dificilmente vai sair sem um abraço. Dificilmente sai sem um cumprimento, sem uma calorosa recepção. Mas a gente sabe que tem dias que é mais corrido. Por exemplo, hoje nós teremos um culto muito especial na nossa igreja. Vai ter muita gente envolvida com o apoio ao culto. E às vezes é complicado, as pessoas acabam se sobrecarregando com isso. Então nós vamos trazer também de maneira mais fundamentada isso para o nosso conselho também, para que a gente produza aqui na igreja esse sentimento de recepção e acolhimento com uma equipe, e que nós pensamos dever constar de um representante de cada sociedade interna da igreja, não é? Que não necessariamente já desenvolva algum cargo em diretoria, para poder exatamente não afogar ou sobrecarregar a ninguém. Então é muito importante que tenha uma senhora da igreja já com essa missão de toda vez chegar, ela já está com uma Bíblia, caso seja um visitante não crente, já tem um folheto com divulgação das nossas redes sociais, das programações da igreja, da nossa doutrina, não é? Resumidamente, essa pessoa vai ter essa missão, ela vai estar no culto já observando, olha, chegou gente nova, no final eu vou lá dar um abraço e apresentar essas boas-vindas aqui também com um acolhimento caloroso. É importante que tenha um homem da igreja para também esse mistério, um jovem, uma criança também, não é? Todas as faixas etárias. Então nós vamos pensar nisso aqui exatamente para que a nossa igreja cada vez mais cumpra essa recepção das pessoas que se achegam conosco de maneira mais eficaz. Se os irmãos não sabem, mas têm observado com toda certeza, a partir do momento em que nós começamos a desenvolver um trabalho juntamente com a nossa equipe de mídia nas redes sociais da igreja, muita gente tem vindo visitar a nossa igreja através da divulgação do Instagram, do nosso site, do Facebook, das redes sociais e do YouTube também. As redes sociais, meus irmãos, nunca podem nos algemar, pois o ministério da igreja não depende delas, mas elas podem e devem ser um instrumento de bênção que vise o crescimento do reino de Deus. Então, nós temos sempre conversado com a nossa equipe de mídia, os irmãos que colaboram conosco nisso, sob a nossa supervisão, obviamente, que tenham em vista que a rede social, ela é um cartão de visitas, ela precisa ser convidativa e não exaustiva. A rede social é um perigo para a igreja, quando ela tem tudo que você precisa saber lá. Ela tem que deixar o gostinho de quero mais para a pessoa vir, ela tem que conhecer essa igreja. Pelo que eu estou vendo, mas tem mais, sabe? Então é essa a proposta do uso das redes sociais na igreja, e isso aí vai também partir nesse compromisso de uma comissão de mídia e comunicação, que nós informalmente já temos trabalhado com isso, apenas vamos formalizando com o tempo essas equipes. Pode passar. E indicadores de metas, é importante também, meus irmãos, que nós tenhamos em mente, como a gente já tem feito aqui, mas vamos aprimorar também a isto.
de ano após ano colocarmos metas a serem alçadas. Por exemplo, vai ser conversado, se Deus permitir, na próxima reunião do nosso conselho, sobre a reforma desse telhado aqui, que os irmãos já sabem que está em estado deplorável. Futuramente, vamos precisar conversar também sobre a reforma do nosso salão social. Futuramente, precisamos conversar sobre várias reformas, mas a questão é, precisamos ter metas e nos comprometermos com esses sonhos, pois se a gente ficar só, tem que fazer, precisa fazer, e não nos movermos a isso, não vai sair do lugar. Nenhum tijolo se senta em cima do outro sozinho. É preciso das mãos, não é, hábeis, de alguém que conheça a obra para poder então construir de maneira saudável todas essas metas, esses sonhos. E isso aqui também nos desafia. Por exemplo, a União de Mocidade Presbiteriana tem quantos sócios esse ano, Jota? 10 sócios. E não há nada de errado, e nem de antibíblico, em a diretoria se reunir, ou então em plenária mesmo, e desenvolver, olha, nós vamos alçar uma meta. Para o próximo ano, nós queremos ter 15 sócios, pelo menos. E correr atrás disso. São metas positivas, boas, que movem o nosso coração, que nos ajudam a olhar para frente. E isso também é uma proposta eclesial para todas as sociedades internas e para a liderança da igreja. Pode passar. E jantares mensais, isso aqui está dentro do pilar lá da comunhão. Pelo menos uma vez por mês, nós temos a perspectiva de, juntamente com essa igreja, desenvolver aqui um jantar mensal, para a gente não sair correndo do culto, poder aqui com uma equipe que vai preparar tudo certinho, a gente poder se reunir aqui numa cantina que futuramente vai reformar, se Deus permitir, e ter ali um momento de congraçamento depois de um culto. É tão delicioso, meus irmãos. A gente vai tentar, na dependência do Senhor, na direção, e se a igreja se comprometer com isso, desenvolver gosto de estar na casa de Deus, com os nossos irmãos, não pela comida em si, pela presença das pessoas. Você vai jantar na sua casa, janta na igreja, e com isso a gente aproveita, com esses jantares em valores módicos, não é? E razoáveis para qualquer pessoa poder adquirir, e a gente consegue arrecadar também fundos para desenvolver essas metas, esses sonhos que nós temos. Reformar nosso salão, fazer adequações no nosso templo, também no nosso prédio administrativo, trazer conforto para a igreja e também para os nossos visitantes. Então essa também é uma proposta eclesial aí. E finalmente, pode passar? Nós temos então as propostas de continuidade e crescimento, que em primeiro lugar aborda, pode passar? A continuidade ou avanço dos projetos anteriores, com novos sonhos e visões, que é o que a gente já está vendo aqui. A ideia, meus irmãos, não é o Gabriel, em breve pastor, chegar e apagar tudo que o pastor Elcio fez, tudo, esquecer tudo que o pastor Sérgio fez, pastor Hugo, qualquer pastor que tenha passado aqui. Não é assim que se trabalha. Eu tenho repetido muito com os irmãos que estão caminhando conosco, que a gente não constrói nada destruindo. Não se constrói nada destruindo. É até insensato e tolo. Nós precisamos construir pautados no que grandes homens no passado fizeram para essa igreja, olhando para frente, tendo novas visões, com toda certeza, e não há nada de errado nisso, mas sempre lembrando do valor e dando continuidade ao que já foi de maneira muito sólida estabelecido nessa igreja. Pode passar. Nós temos aí também a proposta de continuidade, de alinhamento de uma visão de ministério que englobe toda a liderança e membros da igreja, que foi o que nós já falamos, inclusive, no ponto anterior. Pode passar. Também faz parte dessa proposta de continuidade e crescimento da igreja um ciclo de resgate da força evangelística das sociedades internas atualmente existentes, a UPH, a SAF, a UMP, somando esforços para a criação das não existentes. A gente quer ter na nossa igreja uma UPA organizada, quer também ter a nossa UCP. E aqui, meus irmãos, uma coisa vocês podem ter total certeza em relação a mim, enquanto a perfil ministerial. Eu sou presbiteriano, e sou mesmo. Eu não gosto, o Felipe, meu cunhado, que nos ajuda muito nessa parte da mídia, ele já veio com 200 propostas de logotipo da igreja, isso aqui é moderno, isso aqui. Eu falei, não, a logo da igreja, a sarça é essa que a gente vai usar, porque nós somos presbiterianos. Nós temos, meus irmãos, que entender que nós temos um compromisso de identidade confessional e da nossa denominação. Às vezes a gente quer imitar outras igrejas, porque é bonito, porque é moderno, porque está na moda, mas nós somos presbiterianos, se orgulhe disso, não é? A igreja presbiteriana não é perfeita, não é a igreja triunfante, já não,
ela tem seus erros, tem muita coisa para melhorar e ser aperfeiçoada, e está sendo aperfeiçoada por Cristo, em todo momento. Mas nós somos presbiterianos. O pastor Boanerges, embora polêmico, ele tinha uma frase que é fantástica, que eu usei até na classe lá da Razão da Nossa Fé, em Benevides, no primeiro domingo. Ninguém nos obriga a ser presbiteriano. Ninguém nos obriga a sermos presbiterianos. Mas se queremos sê-lo, sejamos honradamente. Então, a nossa cor padrão assim é o verde, é destacando a sarça. Vamos usar isso também nos nossos canais de comunicação. Vocês têm visto, a gente tem enfatizado isso. Nós somos reformados, calvinistas, vamos sempre lembrar disso, das nossas doutrinas. Nós nos aferramos a isso, porque são sólidas doutrinas que nos legaram chegar até aqui. Então, não será nunca a nossa visão mudar o logo e tem umas igrejas hoje que não tem mais o PH, é time de homens. Que eu saiba, time é do Campeonato Brasileiro. Aqui na igreja é União Presbiteriana de Homens. É isso que vai ser enfatizado aqui nessa igreja. É o time das mulheres. Que negócio é esse? A igreja presbiteriana, nós temos um manual, meus irmãos. E a nossa igreja, ela é organizada e nós nos louvamos disso, e a gente às vezes quer jogar tudo no lixo. Então, o logotipo dessa igreja é sarça, é o logotipo da nossa denominação. As sociedades internas funcionam, podem mudar os seus projetos, devem, mas o nome delas é esse nome aí, e vai ser esse, entendeu? Então aqui a gente vai criar nossa UPA, vai criar nossa UCP, vai trabalhar para que haja um intuito, um propósito evangelístico para cada um desses segmentos dessas sociedades ou forças de integração. E estabelecimento de uma relação da igreja com as instituições locais, em especial órgãos públicos, empresas, comerciantes, escolas, hospitais, etc. Meus irmãos, na nossa redondeza aqui, há um sem número de instituições que nem sabem da existência da nossa igreja, não é? E isso passa por isso, né? As nossas sociedades internas, a liderança vai se comprometer cada vez mais com isso, para que nós sejamos conhecidos, não é? Nós guardamos aí com muita inspiração o exemplo do nosso pastor, quando pastoreou uma igreja no interior lá do estado do Rio de Janeiro, e juntamente com outros pastores da cidade de lá, eles tinham um momento de oração com o prefeito. Seminarista Gabriel, é para isso então? É para a gente angariar fundos, ser beneficiado? Não, não é nada disso. É para a gente mostrar que veio. A gente está aqui nessa igreja com um propósito, e nessa cidade com objetivos. A gente não está aqui só para ficar deixando o tempo passar até Jesus voltar e buscar a sua igreja. Nós estamos aqui para desenvolver a pregação do evangelho de maneira séria, e a gente tem que mostrar isso para as autoridades, a gente tem que mostrar isso para as instituições. A igreja tem que estar visitando sempre as escolas, a igreja tem que ser uma instituição participante da sociedade, e não viver dentro de uma bolha. Ela tem que estar participando dos projetos de conscientização dos jovens quanto à questão de entorpecentes, criminalidade, desenvolver um olhar da fé. É a oportunidade que nós temos, meus irmãos, enquanto as portas estão abertas, porque logo em breve vão se fechar. E enquanto não se fecha, a gente vai ter que entrar nesses locais com respeito, com sobriedade, mas com a palavra de Deus. Na escola lá eles não estão comprometidos com isso, mas a gente vai e prega e fala quando nos abrir a porta, desenvolvendo um trabalho de colocação da igreja no cenário social, participando de eventos, construção de políticas. Você sabia que a igreja pode participar de conselhos municipais de direitos? Então, por exemplo, você às vezes muito facilmente reclama. Está vendo? Essa prefeitura só coloca coisa marxista, só coloca coisa que é contra a Bíblia, contra o Senhor, contra os princípios cristãos. Mas cadê a igreja? A igreja tem assento nesses locais. Ela submete uma eleição e o representante da igreja pode integrar um conselho municipal para quando for votada uma lei, um projeto de lei para ser encaminhado para a Câmara, melhor dizendo, a igreja colocou lá a sua opinião. Olha, sobre isso aqui, exemplo, sobre ensino de ideologia de gênero nas escolas, a igreja não concorda. E traz princípio, não é só não concorda porque a Bíblia condena, traz fundamentos, como isso é prejudicial para o ensinamento ou a pedagogia de uma criança. A igreja tem que se colocar. Ela não vai poder reclamar de estar sendo engolida
por essa massa ideológica que reina no nosso mundo atualmente, se ela também não faz a sua parte. Então a igreja tem que estar se colocando, e a proposta nossa é exatamente essa. E em último lugar, meus irmãos, para nós finalizarmos, algumas propostas estruturais. Aqui, a maioria desses elementos aí pontuados são para médio e longo prazo, não são coisas que domingo que vem já vai fazer, porque dependem de recurso. Então, por exemplo, primeira coisa, nós colocamos aí em relação à proposta estrutural, o remodelamento estético do nosso templo, com paisagismo, adequação do design anterior, visando uma melhor comodidade dos irmãos, especialmente um visual equilibrado, com opções de decoração, organização do mobiliário, não é? A gente tem que fazer aqui na nossa igreja um inventário do nosso patrimônio, são coisas que a gente precisa fazer também. Então, mas o remodelamento, fique tranquilo. Uma coisa também, como eu já falei para vocês, sou presbiteriano mesmo, né? Mais do que eu gostaria, inclusive. Nós nunca vamos concordar com esse modelo hoje de igreja, que é modelo igreja boate, igreja de parede preta, essas coisas. Não, isso é um absurdo. A igreja tem que ser um local claro, sóbrio, equilibrado, decorado, com plantas e tal. A gente precisa melhorar isso, que vai melhorar, em nome de Jesus. Mas são essas adequações que são feitas com o tempo. Não espere de nós que a gente vai derrubar isso aqui para construir. Não, não é nada disso. A gente tem que ter sobriedade, né? Tem que ter pé no chão e tem que ter sensatez também. O templo ele não pode chamar mais atenção do que o Senhor do templo, o Senhor que está aqui no seu santo templo e está também conosco em todos os dias. Finalização da nossa galeria do templo, com acabamento do piso superior, forramento da estrutura, climatização. Para quem não sabe, às vezes tem gente que vem aqui e não prestou atenção ainda. Nesse piso superior aí, que não é só uma sala aí de bagulhos, é uma galeria no projeto inicial desse templo. E muitas vezes, meus irmãos, nós encontramos dificuldades de realizar eventos de grande porte por essas limitações de espaço. E nós, a gente conseguindo desenvolver uma reforma desse piso superior, para colocar mais bancos, para colocar equipe de mídia lá em cima, som, essa questão, a gente consegue se alçar para realizar conferências no nosso presbitério, no nosso sínodo, abrigar grandes eventos. Essa é a ideia que essa igreja tem e que a gente precisa ter em mente. Então vai passar também para essa reforma. Como eu falei, não é para amanhã nem para depois de amanhã, são coisas que dependem de recursos. E os irmãos são cientes, quem já costuma fazer obra em casa, do quanto tem sido caro, não apenas a mão de obra para serviços de construção e construção civil, mas também material de construção, não é, Nilton? Nilton sabe que trabalha com venda de material, é caro, não é? Nós precisamos fazer uma reforma também do nosso telhado aqui da igreja, que algumas goteiras os irmãos já sabem. Então a gente precisa fazer não do telhado todo, mas precisamos fazer alguns reparos, não é? Com manta, onde foi identificada alguma rachadura, alguma coisa nesse sentido. Então essa é uma proposta estrutural também. Outra, reforma completa do prédio administrativo da igreja. Nós temos, não sei se um defeito ou uma qualidade, meus irmãos. Eu particularmente sou muito detalhista. Então uma coisa que eu sempre olho aqui para a igreja, e que tem dois olhares, um estético e o outro de custo-benefício. O primeiro estético é que a nossa igreja ela é muito bela, eu acho a nossa igreja muito bonita, do ponto de vista desse pastilhamento. Quem teve essa ideia foi fantástico, foi o nosso conselho na época, muito bom, porque quantas vezes vocês já viram a gente gastando dinheiro para pintar a igreja do lado de fora? Não gasta, e sem contar que traz resistência e beleza. Só que o nosso prédio do outro lado é totalmente diferente. Sabe quando a gente fez a obra de forma diferente? Então a ideia nossa é trazer esse pastilhamento do tempo para lá também, para a gente, em primeiro lugar, garantir uma identidade estética nos prédios da igreja, e segundo, evitar o custo também com pintura. Nunca mais a gente vai pintar esse prédio do lado aí. Mas as reformas desse prédio do lado englobam outras coisas também. O nosso banheiro é a melhor parte que tem desse prédio, e sem dúvida nenhuma, é a melhor parte mesmo. A mais nova, a mais moderna, a melhor acabada. As nossas salas lá em cima, depois dessa reforma do telhado, precisam passar por uma repintura, uma readequação, quadros novos, quem sabe monitores para apresentação. Já temos dois televisores em duas dessas salas, ainda tem mais uma, vamos botar também, para poder habilitar essas salas para
programações, para a realização das atividades da nossa escola dominical, das sociedades internas e assim sucessivamente. Próximo, construção de um novo prédio nos fundos do terreno da nossa igreja, compreendendo no terreno um salão social climatizado no térreo, com capacidade para grandes celebrações também na nossa igreja, acomodando pelo menos 200 pessoas sentadas. E acima, isso é um projeto, já estou falando, a longo prazo. Em cima, fazer um auditório para a gente poder desenvolver trabalhos sociais, palestras, cursos, que a gente não precisa abrir o tempo todo aqui, e tem um auditório também climatizado, com capacidade menor, mas uma capacidade também para a realização de celebrações. Então essa é a nossa ideia. Ali vai passar já para uma primeira etapa disso, que é percintar, fazer colunas e desenvolver ali uma estrutura que possa, no futuro, nos permitir sonhar com isso. Mas, meus irmãos, temos que começar a sonhar. Se a gente ficar só no pensamento, a gente não anda, então, no caminho do objetivo da concretização dos nossos sonhos. Construção de uma quadra esportiva. Esse projeto aqui é até antigo já da nossa igreja. Infelizmente, até o momento, não foi possível concretizar pelas nossas limitações financeiras. Mas a gente pode pensar assim, como os irmãos já sabem, já há mais de um ano a gente desenvolve um trabalho que também é evangelístico aí com futebol, com jovens da nossa igreja. Antigamente jogava na quarta, depois foi para sexta-feira, de noite, agora é segunda-feira, por enquanto. Então esse trabalho é bom, nós chamamos convidados. No passado aqui, depois que derrubaram esse templo de madeira que tinha aqui antes, que era o original da igreja, fizeram aí um projeto parecido com isso, né? O João vai lembrar aí, o João que foi um grande coordenador aí também desse projeto do futebol aí. Jogador mesmo, ele é mais ou menos, né? Mas é um grande entusiasta aí, um grande amigo. Então, a nossa igreja, tendo um espaço desse, pode desenvolver o trabalho com jovens da comunidade. Nós podemos também ter um momento de lazer com os membros da igreja, que está pautado na comunhão. E tudo isso é muito benéfico também para o crescimento da nossa igreja. Outro, construção, reforma e ampliação da nossa cantina. A nossa cantina tem nos atendido, meus irmãos, mas a gente tem que pensar que cada vez mais, quando a igreja cresce, as coisas que antes estavam maravilhosas já estão ficando pequenas. Em casa eu estou passando por isso no momento, que a gente tinha um espaço, apesar do nosso apartamento lá ser pequeno, mas era só eu e minha esposa. Hoje já tem a Melissa. Já começou a ficar menor. No futuro, se vier o Israel, não é? Pela vontade de Deus, vai ficar menor ainda. Aí daqui a pouco já não vai mais dar para a gente ficar lá naquele apartamento. Então, a gente tem que ter em mente isso. O tempo passa e as necessidades vão aumentando de maneira natural. Nossa cantina ela precisa ser melhorada, né? Hoje a gente não vai, como eu falei, derrubar de hoje para amanhã para construir uma nova, né, seu Manuel? Nem tem como. Mas a gente já pode começar a projetar isso. A gente tem espaço aqui na igreja que não falta, graças a Deus. A gente pode desenvolver uma cantina mais preparada, com um espaço ali com banquinhos, cadeiras para a gente sentar, conversar, a pessoa fica tudo em pé ali, né? É bom que exercita um pouco, estica a perna, mas se a gente puder ter um conforto melhor, cada vez é desejável. Pode passar, meu irmão. Letreiros e cartazes de divulgação. E é uma coisa que a gente vai também estruturalmente propor para a nossa igreja, para a gente sempre estar divulgando. Lembra daquele propósito lá da IPA 50 anos, a igreja que nós queremos ser? Isso vai ser objeto de cartazes para a gente colocar na lateral aqui. Alguns irmãos e até visitantes já se queixaram conosco de ter dificuldade de visualização aqui da nossa igreja. Vamos ver alguma coisa para o nosso muro, para a gente pintar alguma coisa, identificar o nosso terreno aqui, a nossa local como igreja. As pessoas olharem para cá e não pensar que é escola, que é órgão da prefeitura, que é castelinho, que é qualquer coisa. É igreja do Senhor. E vamos colocar aí com horário de culto, cartaz, banner. Vamos pensar numa iluminação melhor para o nosso letreiro da fachada, para poder ficar melhor visualizável. Nós temos já um holofote lá, né? Como é que não é holofote, não? Enfim, uma iluminação lá, nós temos, mas ainda um pouco precária, né? De noite fica ruim de visualizar, a logotipo da nossa igreja, os horários dos cultos. Então a gente vai também pensar em colocar isso de LED para melhorar, ter uma economia de custo de energia também, e assim sucessivamente. Pode passar, meu irmão. Então eu queria encerrar, meus irmãos, lendo de novo com vocês, queria que você lesse comigo esse versículo de Provérbios 16, 1. Vamos ler? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor.
E outro versículo que nós colocamos aí, Jeremias 33:3, leia comigo: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Para que tudo isso, meus irmãos, seja uma realidade na nossa igreja, nós precisamos clamar ao Senhor. É Ele que produz ou provê os recursos necessários para que todas as ações sejam possíveis. E existem 90% das coisas aqui não são estruturais. Se você observou bem essa apresentação de hoje do nosso projeto, 90% das coisas aqui elencadas ou enumeradas são do ponto de vista espiritual. Não faz parte de a igreja ter dinheiro ou não, faz parte da gente ter visão, da gente sonhar, da gente se comprometer com o crescimento da nossa igreja. E eu quero encerrar perguntando a você: qual igreja nós queremos ser no nosso cinquentenário? Que nós possamos ser uma igreja que adora, que ensina, que vive em comunhão, serviço e evangelizando. Amém? Pai, a gente vai chegar só nos 44 anos aí com esse amém. Mas eu vou tentar de novo. Amém, irmãos? Amém. Agora chega em 45. Muito bem, irmãos. Bem, um pastor recentemente, na reunião do presbitério,